Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui que o Eduardo Bolsonaro adotou uma estratégia esquisita na justiça. Simplesmente, vejam só, ele não indicou advogado nem quis se defender no caso em que ele é acusado de crime de coação no STF. Sobrou para a Defensoria Pública. Só que interlocutores do deputado indicam que isso pode ser aí uma estratégia para tentar lá na frente anular o processo. Olha só que absurdo, hein? E vou trazer também que o Campos Neto, aquele que era presidente do Banco Central, indicado pelo Bolsonaro, que ficou 2 anos também no começo do governo Lula, deu uma declaração simplesmente inacreditável, aliás, que a gente já avisou aqui antes que, fazia sentido. Então é inacreditável para quem acha, nossa, mas o cara que o Bolsonaro indicou é muito diferente do atual presidente do Banco Central. Então se preparem aí, vamos trazer detalhes, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo, vai para cima, não gostou, para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. E eu quero agradecer. Rompemos a marca dos 404 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês que já estão aqui. Bom, vamos trazer aqui que o Eduardo Bolsonaro está numa estratégia aparentemente esquisita, mas que ele acha que pode dar certo lá no futuro. Vai dizer a matéria que a DPU, o que é DPU? Defensoria Pública da União, deve entregar ao STF, Supremo Tribunal Federal, nesta sexta, a defesa do deputado Eduardo, acusado de coação devido à sua atuação nos Estados Unidos. Já quero até adiantar que isso aqui já foi entregue. Vou trazer detalhes daqui a pouco. O importante aqui é falar, mas então, já foi entregue a matéria aqui é de sexta, mas calma, é porque é uma estratégia por trás aqui que a gente tem que ficar muito atento aqui e ajudar a denunciar e se espalhar esse vídeo. Aqui vai dizer então que integrou nessa sexta a defesa do deputado acusado de coação devido à sua atuação nos Estados Unidos. A manifestação da DPU teve um efeito protocolar, pois a defensoria, designada para atuar por ordem do ministro Moraes, não conseguiu contato com o parlamentar para discutir previamente com ele a estratégia de defesa. Esse ponto foi levantado pela própria DPU junto ao Supremo na semana passada. O órgão pedia a Moraes para que Eduardo fosse notificado da denúncia por carta rogatória para que pudesse ser representado por um advogado de sua escolha. O relator, porém, negou o pedido e manteve a defensoria como responsável pelo caso. Segundo ele, a notificação feita por edital foi válida, e foi o deputado quem optou por não constituir sua defesa no prazo determinado. Então, o Eduardo, exercendo a sua liberdade, não indicou advogado para o caso, no prazo determinado. A Moraes, a Defensoria Pública da União, avisou de antemão que não tinha meios de contatar Eduardo e que, diante disso, a defesa seria meramente formal. Portanto, não constituiria verdadeira defesa. Aqui é um detalhe importantíssimo do que, para entender o que pode estar por trás dessa recusa do Eduardo em se defender. Continuando. Segundo interlocutores deputados, ou seja, pessoas próximas a Eduardo, isso dá margem para que o parlamentar conteste o processo no futuro e peça sua nulidade, alegando prejuízo ao pleno exercício do direito à defesa. Bom, mas agora, se a gente já está sabendo disso, não é possível que lá na frente vão aceitar isso aqui, já que foi uma manobra dele espertinho para dificultar e depois alegar o que nada mais é do que uma estratégia. A entrega da defesa técnica pela DPU libera a denúncia para ser levada a julgamento na primeira turma, que vai decidir se há elementos suficientes para que Eduardo vire réu. A data ainda será definida pelo presidente do colegiado, Flávio Dino. De acordo com a PGR, o deputado e o blogueiro Paulo Figueiredo atuaram para constranger o judiciário brasileiro e colocar obstáculos ao avanço das investigações sobre a trama golpista. Como eu disse, já foi então entregue essa defesa pela DPU, pedindo a rejeição da denúncia contra Eduardo, apontando supostos vícios processuais que comprometeriam o caso. E assim, alguém duvida de que, caso condenado, ele vai dar chilique, vai falar em perseguição, que não teve direito de defesa, que estão perseguindo a direita, que estamos na ditadura, que o Brasil vive um regime de exceção, que não estamos num período de normalidade, etc, etc, tudo que ele já tem repetido aí já há algum tempo. Mas é bom lembrar, ele não indicou advogado porque não quis, teve condições e tempo hábil para isso. Pessoal, vamos falar aqui agora de uma matéria, vejam só, esse canal que desde que ele existe, ali de 1º de maio
de 2021, a gente tem denunciado aqui que esse modelo econômico fracassou miseravelmente. A gente não pode ficar na mediocridade de achar que crescer 2% é maravilhoso. Ai, mas a média do governo Bolsonaro com a média do governo Lula, com a média da Dilma, se você for pegar, é uma diferença muito pequena. Aí os bolsonaristas querem comemorar o número do Bolsonaro, que melhorou a média por conta do último ano, que rompeu o teto de gastos, injetou dinheiro na economia. Não estou aqui criticando isso, não. Eu sou contra o teto de gastos, então qualquer um que romper, eu não vou criticar. Aí vão falar em pandemia, de guerra da Ucrânia, e aí, né, os defensores do Temer vai falar que pegou um país quebrado pela Dilma, a Dilma vai falar que a oposição dificultou o trabalho, e agora os fanáticos do governo Lula vão alegar que pegou um país difícil porque o Bolsonaro... Então, assim, entra governo, sai governo, é sempre jogando a culpa pro antecessor, mas na verdade o que está errado é um modelo econômico. E se não mudar esse modelo econômico, você pode mudar presidente de partido, de ser desse, daquele, de direita, esquerda, que o modelo vai acabar obrigando, entre aspas, o presidente a seguir aquela cartilha. Então tem que mudar isso. E quando você não muda esse modelo econômico, o que acontece? Você vai gerando uma insatisfação popular que responde nas urnas. Por exemplo, a questão da própria Dilma, ela sofreu impeachment, a pedalada fiscal foi uma invenção, digamos assim, todo mundo pedalava, mas como ela perdeu o apoio popular, porque a economia foi se enfraquecendo, abriram espaço para o impeachment. O Temer apoiou na época lá o Meirelles, na disputa pela presidência. Meirelles ninguém nem sabe quantos por cento teve. Saiu, né, muito queimado da presidência, entrou o Bolsonaro, o primeiro presidente eleito não reeleito. Agora está o Lula, melhorou a popularidade por conta da atuação do Eduardo nos Estados Unidos, mas ainda assim, se comparar Lula agora com o Lula lá do passado, o de agora está muito pior em termos de aprovação popular. Então, está chegando assim, já passou do limite, mas está chegando num ponto que ou você muda ou o próprio governante vai ter dificuldade de se reeleger. E aí, quando a gente fala aqui de modelo econômico, é o tal do tripé, né? O câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, aí veio lá o teto de gastos. Aí derrubaram o teto de gastos, só colocou o arcabouço fiscal, que é a mesma coisa em alguns aspectos melhorados, outros até piorado. Negócio de combustível, se o se o dólar sobe, o combustível sobe, se o barril lá fora sobe, o petróleo sobe. Isso aí, olha, não faz sentido pro povo, faz pro andar de cima, pros rentistas e sócios aí, por exemplo, a Petrobras, que recebem dividendos bilionários. E aí, quando a gente criticava aqui o Campos Neto, muita gente falava, o Campos Neto está sabotando o governo Lula, que tem que sair. Só que aí entrou o Galípolo, indicado pelo Lula e aprovado pelo Senado. Galípolo, que já era diretor do Banco Central e votava igualzinho o Campos Neto votava. Então, não é surpresa o que eu vou ler para vocês aqui agora. O que disse o Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, indicado pelo Bolsonaro, sobre o atual indicado pelo Lula, Galípolo? Se eu tivesse o Banco Central, eu estaria fazendo exatamente a mesma coisa que o Galípolo está fazendo, que a equipe dele está fazendo. Não tenho nenhum reparo a fazer ao trabalho deles. Mas quando a gente olha hoje, o problema brasileiro não é hoje um problema monetário, é mais um problema fiscal. Então tá aqui, Campos Neto, que saiu do Banco Central, ficou o período ali de quarentena, e hoje é chefe global de políticas públicas do Nubank. Então tá aí, preside o Banco Central, sai e vai trabalhar num banco. Essa é a realidade do Brasil. E o Galípolo, para quem acha que, o Galípolo indicado pelo Lula é diferente. Tá aqui, o Campos Neto falando que, não tem nenhum reparo, tá certinho. Juros a 15%, o maior ou o segundo maior do planeta Terra. Então você vai falar, nossa, então quer dizer que tá todo mundo fazendo errado, e o Brasil e mais um outro país aí está em segundo lugar, olha aqui no pódio. E não é que está no pódio agora, está no pódio nos últimos 30 anos, ou primeiro, segundo ou terceiro lugar, pagando os juros mais altos, o que prejudica a economia e favorece o rentismo. Então, olha, é lamentável, o que está acontecendo, mas repito, ou muda esse modelo econômico, ou o Lula vai continuar mais 4 anos, se for eleito ano que vem, vai estar aí, juro alto, baixa um pouquinho, aí depois sobe de novo, meta de inflação, e o país proibido de crescer. Essa é a realidade. Pessoal, eu quero trazer agora um recado importante para você que está afim de uma renda extra. Pois é, não falo aqui de bet, nem de tigrinho, nem de aposta online, eu falo de trabalho. Se você já está com a vida tranquila, não quer
ganhar um pouco mais ou muito mais, você pode até pausar o vídeo, deixa o like aí e pode assistir outro do canal aqui ou do canal Cineminha do meu filho, Fábio Jacob. Mas se você quer um cascaia a mais, fica até o final, porque eu trago aqui uma oportunidade realmente de você melhorar a sua vida, ganhar um dinheiro extra para, quem sabe, reformar a sua casa aí, algum cômodo, pintar, comprar aí alguma coisa que você está sonhando há muito tempo, uma air fryer, uma geladeira nova, trocar de carro, trocar de moto, não sei, ou comprar. Então tudo isso você pode fazer tendo um dinheiro a mais. E é o que está acontecendo aqui com muita gente que conheceu, né, novas formas de trabalho home office. Não tem que sair de casa, jornada 6x1, patrão enjoado enchendo o saco na cabeça, trabalhar de casa, né, sem ter que pegar chuva, frio e sol quente, sair de madrugada, ônibus lotado, nada disso. E eu vou deixar aqui embaixo um link para você clicar e falar com o Clayson, que é um youtuber progressista que certamente você já conhece, já ouviu falar por aí. E ele vai te enviar lá um material muito bacana. E eu quero trazer aqui o resultado de algumas pessoas, né, que entraram e se deram muito bem. Vamos pegar aqui, por exemplo, o caso do Carlos Matos. Mandou aqui um depoimento para nós. Sabe, cara, é essencial ter interesse em resolver os problemas. E hoje foi um daqueles dias repletos de desafios. Cheguei em casa exausto, depois de 10 horas na fábrica, mas mesmo cansado, estou aqui dedicando o meu tempo para montar alguns vídeos para o Orgânico. Queria compartilhar contigo o resultado de todo esse esforço. Dá uma olhada e mandou o print. O cara ganhou lá 643,83 dólares. Se fosse real, já seria bom, hein? Mas dólares, você multiplica, dá mais de 3.200 reais. Então, tem gente que tira mais do que isso, gente que tira menos. Depende de quê? Do esforço, da dedicação, do tempo disponível. O caso do Carlos, trabalha na fábrica, chega em casa e vai trabalhar isso aqui. E tem gente aprendendo muitas coisas, trabalhar com vendas na Magalu sem estoque. William, eu vou ter que comprar produto e vender? Não, você vai aprender a vender sem estoque, que é uma modalidade que cresce no mundo inteiro. Então, repito, o link está aqui embaixo, clica aí, bora conhecer e quem sabe isso pode mudar a sua vida, né, e também das pessoas, né, que vivem com você aí. Então é isso, gente, valeu, espalha o vídeo, compartilha, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente!